Oi, Érica, não tinha te visto, rapaz. Deixa eu voltar. O povo tá voltando. Ah, tem mais umas coisas que eu não aguento não falar, não. Aí eu fico. Aí eu saio do assunto, volto para o assunto, me dá uns trem doido aqui. Mas deixa eu falar algumas coisas para vocês que vocês não acompanharam as primeiras lives. Ah, a Chaliane, começar as lives às 21 horas. Seria uma boa. Mas é porque eu tento respeitar um horário que tem, Chaliane, da própria CN. Aí eu já dei umas quebradas aqui, saí das duas, vim para meia-noite, porque a gente estava acabando muito tarde. Mas é tão lindo de falar sobre isso. Eu já expliquei sobre esse assunto, mas eu vou explicar de novo. Ô, Maurição, seja bem-vindo, filhão. A palavra princípio, escuta bem como começa a Bíblia. No princípio. Percebe que é um start para um novo tempo. Qual é esse novo tempo? Primeiro eu fiz tudo que era espiritual. Eu estou esperando o povo. Perdão, perdão. Senão o povo entra, já pega no meio do caminho. Tá, mas eu acho que já deu ali. Tinham mais, mas aí vão entrando e vão saindo, é assim. Então, primeiro eu fiz o mundo espiritual. Agora eu estou dando o princípio para a comunicação desses dois mundos. Perceba, é, é porque a coisa é insana mesmo, tá? Perceba que Deus não está preso no tempo, não existe tempo para Deus. Quando a gente fala que o tempo de Deus é o Kairos, a gente aprisiona Deus dentro de um tempo. Deus está ali. Passado, presente e futuro para ele não tem significado algum, senão o agora. Então, quando Deus estava lá na eternidade e juntou o conselho de Deus, os três se juntaram, então eles decidiram acerca do que eles iam fazer na terra. Veja que lindo isso. O conselho de Deus se juntou. O Provérbios vai dizer que muitos são os desejos do coração do homem, mas ao final disso tudo é o conselho de Deus quem prevalecerá. Perceba que todo tempo Deus está falando do seu conselho. O conselho, no meio de conselhos, há sabedoria. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Deus está dizendo que é bom se aconselhar, é bom você ouvir a pessoa que fala a palavra de Deus, é bom você ouvir o conselho da própria palavra. Então, essa palavra conselho tem que estar gravado na sua mente, porque é o conselho de Deus quem define tudo a teu respeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa palavra princípio, ela é perfeita, porque ela começa com a letra B, no hebraico, que é Bereshit. Bereshit significa no princípio, começo, início. Então, olha como Deus é maravilhoso e perfeito e nada está fora do lugar. Princípio. Jesus é o primeiro, o primogênito, o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro em tudo. Então, aqui está dizendo que é o princípio. E essa palavra princípio no grego, ela significa arquê, de arquétipo, de arquitetura. Deus como o autor da obra de arte e Jesus como modelo da obra de arte. Então Jesus é o arquétipo, ele é o modelo. Deus olhou para Jesus e idealiza você. Ele olha para Jesus e idealiza o homem. Por isso a Bíblia vai chamar Jesus do varão perfeito. A estatura do varão perfeito. Deus está dizendo que ele vai subindo a metragem, a altura para você saltar, até que você se estabeleça e você alcance a altura do varão perfeito, que é Jesus. Então, essa palavra princípio, ela é fundamental para você entender a Bíblia inteira.
Então, a primeira palavra da Bíblia está escrito princípio. E a última palavra da Bíblia, na NVI, está escrito amém. Nossa história, ela se insere entre o princípio de todas as coisas e o amém de Deus. Ele deu o start, o começo para tudo, e ele mesmo deu o amém. Não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Porque tudo que eu havia prometido é tão grande que ninguém pode fazer. Então eu olhei, não tinha ninguém superior a mim. Ele está falando, eu estou na eternidade, eu estou na glória, não tem ninguém superior a mim. Portanto, jurou por si mesmo. Jesus é o sim de Deus para a humanidade. Porque Jesus é Deus encarnado. O sim que Deus deu na eternidade se materializa em Jesus e se confirma na cruz. Será que tem gente boiando, meu Deus? Porque às vezes eu sei que a viajada é tão doida que às vezes vocês me ajudem aí. Quando vocês estão caladinhos, me dá até medo. Então a palavra princípio, a origem dela no hebraico é que é linda. A palavra é Rosh. No hebraico é Rosh. R-O-S-H. Quando você vai falar do ano novo judaico, você fala assim, Roshá Shaná. Significa cabeça do ano. O primeiro mês do ano judaico foi invertido com o sétimo mês do ano judaico. O sétimo mês, que é o mês de Nisan, passou a ser o Ano Novo Judaico. Então, no sétimo mês, que hoje equivaleria àquilo que chamamos entre agosto e setembro, seria o Ano Novo Judaico. O nome disso é Roshá Shaná. Agora, escuta isso. A origem da palavra princípio é Rosh. Rosh é cabeça. Mas, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que você não foi resultado de um acidente. Você é um caso pensado de Deus. A propósito, essa palavra continua para ela ficar mais linda ainda. Rosh, cabeçalho. Perceba que a primeira palavra, só estou falando a primeira palavra da Bíblia. Olha só a pregação, primeira palavra da Bíblia. Só uma palavra já fala tudo sobre a Bíblia. Que lindo. Mês de Adar é outro mês, Ju. Mas voltando, o mês de Nisan, que é o mês importante. Depois, lá para frente, se a gente tiver um tempo, eu vou falar um dia sobre esses meses e sobre as letras hebraicas, a importância disso. Então, no princípio, Roshá, rocha é a cabeça. Deus está dizendo que ele fez você de caso pensado. Não foi um acidente de percurso, não foi uma camisinha que estourou, não foi uma pílula que deu errado, não foi um estupro, não foi um aborto, foi um caso pensado. E essa palavra, para ficar mais bonita, ela se traduz também como cabeçalho. Quando você vai escrever uma carta para alguém, endereçada a alguém, como é que você faz? Daniel, quando você vai lá fazer seus ofícios, vai? Começa pelo início, pelo cabeçalho. Não, lógico que você vai começar pelo início, pelo amor de Deus. Como é que alguém começa pela assinatura, Jesus dos crentes? Não, você primeiro tem que pensar o que você vai escrever. Não. Isso por aí. Não. Primeiro eu vou pensar para quem eu vou escrever. Uai. Senão não faz sentido eu escrever. Dandan, cheguei, ó. Tuane. Tá dizendo aí, ó. Então presta atenção. No princípio, significa cabeçalho. Quando nós vamos escrever uma carta de amor, ou uma carta, ou um ofício, nós começamos sempre pelo cabeçalho. Perceba que a Bíblia é uma carta de amor endereçada a você. Então ela começa assim. É Bereshit, é no princípio. É o cabeçalho. Então o cabeçalho, Deus começou assim. Querido filho e amado Murilo, eu aqui da eternidade, assim vos digo,
No ano da eternidade, que eu vou de eternidade em eternidade, eu estou lhe contando toda a história acerca de tudo que eu pensei, prometi e decidi a teu respeito. Eu estou querendo dizer para você que a Bíblia é um love story, é um livro de amor. Tanto é que a Bíblia vai dizer em Efésios que nós somos feituras de Deus. E a palavra feitura é poema. Deus escreveu um poema. Mas nem todo mundo leu o poema que Deus escreveu. A propósito, tem muita gente que pula o cabeçalho. E o cabeçalho é a coisa mais linda, porque ele está direcionando tudo para você. Então, disse Deus, é porque eu não quero falar mais desse verso, senão a gente não vai, nunca mais a gente vai para a lei. Porque se eu ficar nesse verso, ainda tem um século para a gente pregar, porque no original, eu não aguento, eu falo, mas eu não aguento. O original nosso está escrito com 9 palavras. 9. No original hebraico está escrito em 7. E não é casual. Eu falei que é algo de caso pensado. São 7 palavras. E o número 7, que a gente chama do número da perfeição, uma das melhores traduções acerca... Vou chegar aí, Patrícia, eu prometo. O número da perfeição, a melhor tradução que mais me agrada é dizer, já está pronto. Então eu comecei a fazer uma obra. E desde que eu comecei a fazer esta obra, já estava tudo pronto. Aí você fala, esse pastor está doido. Eu estou querendo dizer que Deus, quando deu start para tudo, ele já tinha idealizado tudo, e tudo que ele idealizou na eternidade tem que se manifestar na Terra. Então já está tudo pronto. Eita, eita, eita. Mas, pastor, eu ainda estou assim, desse jeito, Está consumado significa dizer que está garantido aquilo tudo que eu disse que estava pronto. Só que vocês estão... Isso aqui é um rolo. Está todo enrolado. E lá em Apocalipse vai dizer que a gente vai desenrolando o livro. E a nossa história está sendo desenrolada. Ela já foi escrita na eternidade, Deus materializou ela na forma de Jesus, e agora nós estamos abrindo os selos e contando cada etapa da história do homem. Cada selo que se abre fala acerca de um momento histórico. A outra ainda está no ontem. A Lília está lá no ontem. Eu estou no futuro já, Lília. Então, ouve. Disse Deus. Agora escuta isso. E você vai ler todo o texto e várias vezes Deus vai dizer algo. É muito interessante quando você ouve o Espírito dizendo para as árvores, para as estrelas. Você vê Deus, que é Espírito, dizendo para estrela, fica ali, sol, fica acolá. Você vai governar o dia, lua, você vai governar a noite. Perceba que Deus estava colocando as coisas no lugar, porque na queda houve trevas. Do verso 1 para o verso 2, o diabo caiu na terra e deu essa confusão toda, esse rebuto todo. Tudo se desorganizou. Aí veio Deus, por meio da palavra, apontando para Jesus, disse, ele libera a palavra, ele libera Jesus. E Jesus começa a botar ordem no caos. Todo o caos que está aí fora, Jesus está colocando ordem novamente. Mas Jesus já morreu, pastor. Pois é, você esqueceu que ele ressuscitou. E depois, pastor, ele ascendeu aos céus. Mas ele disse que não vos deixaria órfão, enviaria o Espírito Santo, que vos guiaria pelo caminho da verdade. O Espírito de Cristo continua organizando o caos. E esse caos é o caos da minha vida, é o caos da tua vida, é o caos da tua história. Você não escolheu para ser mulher, você não escolheu para ser homem, você não escolheu para nascer nessa família. A tua família era disfuncional, era um peteco geral. Um matou, o outro roubou, o outro era isso, o outro era aquilo. E Jesus veio trazendo ordem a qualquer tipo de caos.
Então Deus, por meio da palavra, ele disse, por meio de Jesus, ele organiza tudo. Ele é estranho, Deus é estranho, gente. Acreditar naquilo que a gente não vê já é loucura. Você percebe que Deus não se fez uma imagem porque ele não quer viver de fato, ele quer viver de fé. Se ele fosse tangível e palpável, não seria fé, seria fato. Só que o que agrada o coração de Deus, bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não precisam meter a mão nas minhas feridas para saber que eu sou Deus. Bem-aventurados são aqueles que, apesar de eu nascer na terra deles, lá em Nazaré, me honraram. A estes receberam milagre, mas o restante não recebeu, porque eles não creram, porque eles me viram crescer, eles me achavam pequeno, eles me insultavam, eu era apenas o filho do Zé e da Maria. Fé não é o próprio Deus. Fé é o combustível que Deus te deu. Eu tenho que seguir meu pai, Juliana. Graças a Deus por essa palavra, eu recebo e fico muito feliz. Então, fé é o seu combustível. Tem gente que usa de combustível a adrenalina. Esse não é o seu combustível, vai dar ruim. Se você for viver de emoção em emoção, é só adrenalina. Mas qual é o teu combustível para que você possa ser lançado, para que você possa ser impulsionado, para que essa mola funcione? É fé. É fé. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé sem obras, ela é morta. Então ele está dizendo que aquilo que te impulsiona para que dê resultado na terra é a fé. Não me deixe esquecer da lei e do outro ponto que eu vou falar. Então, quando Deus estava dizendo algo, ele estava dizendo para alguém ouvir. Primeiro o inimigo e depois do inimigo. Toda a criação dele ouviu a voz de Deus. Então, quando Deus criou o sistema solar, essa é a coisa mais doida do planeta. Isso é coisa de maluco. Ele pega um astro que a gente outrora chamava de astro-rei. Você lembra disso? O Daniel lembra nada também. Você lembra que você chamava o Sol de astro-rei, gente? Pelo amor de Deus. Rapaz, não é possível que eu seja tão velho ou vocês leem pouco. Porque astro-rei é o Sol. Por quê? Porque é a estrela maior que tem ao nosso redor e tudo gira em torno dela. Agora você entende por que Jesus é comparado ao Sol? Porque tudo está à volta dele. Ele é o centro de todo o universo e tudo demais depende dele. É ele quem substancializa todas as coisas. O astro-rei é o Sol. O sol da justiça se levantou. Apocalipse vai dizer que a face dele brilha mais do que 10.000 sóis. Sem chance para... Sabe por que ele usou essa referência de sol? Porque era aquilo que eu e você entenderíamos como que tem de maior. Quando João diz que ele é um leão, óbvio que Jesus não é leão, óbvio que Jesus não é um cordeiro. Isso é um simbolismo. Então, dentro da mente humana, falar do leão, porque ele é o rei leão. A propósito, isso vai estar lá em Gênesis, falando da tribo de Judá, sendo comparada a leão. Por isso, Jesus é da tribo de Judá, é o rei que veio da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Está lá em Apocalipse 5:5. Então vamos voltar. Então Jesus é o rei leão porque ele, na dimensão humana dele, era aquilo que ele via de maior. Perceba que o rei tem postura de rei. O leão para bonito. E ele tem um rugido, quando ele dá aquele rugido lá na floresta, acho que os bichos ficam tudo pavorosos. Assim é Deus. Por isso, eu creio que é um tempo onde o leão está rugindo.
para sacudir tudo que precisa ser sacudido, para abalar tudo que precisa ser abalado. Agora eu já não sou mais um cordeirinho, moidinho, boquinha fechada. Agora, quando eu voltar, vocês vão ver exatamente como eu sou. Eu não volto agora como filho do carpinteirinho. Agora eu volto como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora toda a terra vai ter que ver quem eu sou. Eu vou me mostrar para todo mundo. Mas deixa eu voltar. Senão eu vou... Pastor, tem chance para a teoria da Terra plana? Claro que para os loucos. Tudo tem chance. Se ela é teoria, ela não vai sair disso, porque teoria é algo que não foi comprovado cientificamente. Igual o Big Bang. Você já viu alguma explosão produzir ordem? Tem gente que vem de uma explosão. Eu vim de Deus fazer o quê? Cada um vem de onde quiser. Eu vim de Deus, eu vim da ordem, eu não vim do caos. Toda explosão gera caos. O Big Bang, buf, explodiu, aí agora gerou vida. Ah, vai ser burra assim lá no outro lugar, rapaz. Não tem o que fazer. Aí os caras inventam. Aí, como eu expliquei esses dias, criaram um espaço onde não tem temperatura, não tem pressão, um vácuo perfeito humano. Lá na Suécia, gastaram uma fortuna para fazer dois átomos se chocarem e eles se partirem, e agora o corpúsculo de Higgs foi criado. É a menor partícula, não é mais o átomo. Desculpe, eu te decepcionei. É a partícula de Higgs, que eles chamam que é a partícula de Deus. Mas deixa eu voltar ao que eu quero, porque vocês não deixam falar. Então, quando Deus estava falando para a humanidade, quando ele estava falando para os bichos, perceba como funcionava a mente de Deus, então perceba como funcionava Adão diante dos animais. Adão entendia os bichos. Tem um monte de gente aqui que entende os bichos. Tem um monte de gente aqui que fala até com o bicho. Você já viu aquela experiência de botar alguém assim de frente para o aquário e ficar assim, ó? Você já viu? Falando disso? Não. Voltou certa vez e disseram que o homem tinha a mente, né? E o homem super inteligente, genial, e ele falou, eu vou transformar esse peixe num homem. Aí ele ficava de frente ao aquário. Sabe quem começou a fazer assim? O homem. Por quê? Porque o homem é um ser de imitação. O homem tem a sua genética e muito do que Aí, ó. você é hoje, então... Era a dúvida da Charliane também. Não ouvi. O homem tem muito de genética, mas o homem é um ser que ele faz as coisas por imitação. Quando surgiu esse linguajar de que as pessoas saíram de dentro do armário, para de rir, Daniel. Você vai ver o quanto de pessoa realmente saiu de dentro do armário. Por quê? Porque o homem é um ser de imitação. Ele é comportamental. E ele pega pessoas como referência. E a propósito, antes era só pessoas como referência. Hoje, na cirurgia plástica, se vocês entrarem na internet, vocês vão ficar barbarizados. Porque tem pessoas que estão fazendo com que elas se pareçam animais. Tem uma que tem uma cara de tigre, a orelha, aí tatua o olho, e a cirurgia plástica vai puxando. É um negócio monstruoso. Perceba que cada um tem que estar no seu sítio, no seu rito, no seu habitat natural para que produza da forma adequada. Interação com a natureza. Tem gente que interage tanto que passa a ser bicho. Tem gente que interage tanto com os animais que já chama os animais de filhinho. Tá igual João chamando a gente de filhinho. Perceba que existe uma substituição das coisas. Mas deixa eu falar, não quero falar de bicho não, porque eu tenho uma opinião sobre bicho, eu não sei até hoje se bicho vai estar no céu, porque bicho não tem espírito. Quem tem espírito é homem. Se vai ter ou não, eu não sei. Mas deixa eu voltar. Então disse Deus. Deus estava falando para tudo aquilo que ele criou e para o inimigo ouvir. E a frase mais poderosa,
poderosa de Deus contra os ouvidos do inimigo foi essa aqui, ó. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus disse isso, tinha lá, o diabo estava ouvindo. Falou, o quê? Como é que é? Como é que é isso? Repete isso, Deus, se tu é homem. Aí Deus falou, não sou homem, eu sou espírito. Aí Deus repetiu, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A maior punição que o diabo poderia ter, ele acabou de receber. Porque aquilo que ele almejou ser, Deus pegou para mim e para você e nos deu. A maior punição do diabo foi ele não ter a imagem e semelhança de Deus. E pelo fato dele não ter mais a imagem e semelhança de Deus, os dias dele estão contados e você sabe aonde ele vai parar. No lago de fogo e enxofre. Porque o céu fechou para aquele 1/3 e para o diabo. Agora no céu, o céu está perfeito. A harmonia perfeita, a harmonia plena. Os serafins têm olhos na testa, os olhos do lado, olho atrás, olho dentro da boca, diz a Bíblia. É olho para tudo que é lado. Por qual motivo, pastor? Para que ele possa ver Deus de onde ele estiver. Perceba da importância. Cada ser que Deus criou tem uma funcionalidade própria. Eu estou querendo dizer para você que Deus te criou para que você venha reinar na terra. Porque no céu já tem um rei. Você não tem nada para reinar lá. Ele é rei dos reis. Aonde eu vou reinar? Aqui na terra. Mas do que o Senhor está falando? Daquilo que foi consumado na cruz. Agora, como vai ser então tudo isso? Aqui a terra. Eis que o Espírito e a noiva dizem, vem. E desceu do céu a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Perceba que a nova Jerusalém tocou, invadiu a terra e transforma a terra no lugar apropriado para eu, você e Deus morarmos. O que você está fazendo aqui na terra? Preparando a terra para Deus morar. Eu vou repetir, hashtag, eu estou preparando a terra para Deus morar. Mas, pastor, que terra é essa? É o planeta Terra. Esse planeta Terra começa por você, que é feito de terra. Eu sou terra, eu sou pó. Então eu estou me organizando. Aí perceba que o Espírito Santo não habita em obras construídas por mãos humanas. Aí ele entra em você para morar em você. Até porque ele, diabo, olhou, não se fez Deus, apenas quis. Ele não pode, né? Ele não tem poder de fazer nada. No céu não está faltando uma equipe de louvor, a qual era a função de Lúcifer, não. Porque lá em Apocalipse 4 vai dizer que os anjos cantam 24 horas por dia. E isso remete ao tabernáculo de Davi, que Atos vai dizer que Davi fez o tabernáculo quando levou de volta a arca, mas já não tinha o templo. Ele fez um tabernáculozinho simples, cobriu a arca com uma espécie de tule, um véu, e ali eles adoravam a Deus e ele mudou tudo. Só existia horários, eram 7 horários para poder orar a Deus. Ele falou, não, aqui é 24 horas, é igual no céu. No céu os anjos o adoram 24 horas por dia, e os 24 anciãos também representando as 12 tribos, e os 12 apóstolos. Há uma junção novamente do Antigo com o Novo Testamento. Há uma junção daquilo que era eterno com aquilo que é terreno. Perceba que Deus, doido, e ainda deixa a gente mais doido. Deus, quando as pessoas falam assim pra gente, pastor, não entra, ainda não sei do propósito de Deus para mim. Calma. O propósito de Deus para você é tão fácil, Elisa. Você já me contou tantas histórias acerca das pessoas que você ajuda. O propósito genérico das pessoas para todo mundo, qualquer cristão, é servir alguém. Ponto final. De que forma? Aí da forma que você quiser. Pode ser, às vezes, pregando, pode ser dando uma oferta, pode ser cuidando, pode ser ajudando.
todo mundo tem a mesma. Você vai, para, Juliana. Oxi. Tal pai, tal filho, né, minha filha? O coração dos pais se convertendo aos filhos e os filhos aos pais. Seu propósito é revelar a glória de Deus. Não. A Bíblia vai dizer que tudo que eu faço é para a glória dele. Mas perceba que ele já revelou a glória dele em você. Perceba que o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Os céus anunciam, informam a glória de Deus. Todas as coisas que foram feitas apontam para a glória de Deus. Jesus, quando veio para a terra, ele veio apontar para a glória de Deus. Tudo que você fizer na terra, você tem que fazer como Jesus, apontar para o Pai. É o Pai que recebe toda a honra, toda a glória. E o Filho, depois que o Filho confere e faz tudo como o Pai mandou, agora o Pai aponta o dedo para baixo e diz: Filho amado, em quem eu tenho prazer, agora eu glorifico você diante dos homens. Primeiro, tudo que você fizer é para a glória de Deus. Agora perceba que não é Deus quem precisa da glória, porque a glória toda é dele. É você que precisa receber dessa glória. Por isso, lá em Isaías 61 vai dizer que a glória de Deus está tomando toda a terra e a luz de Deus está nascendo sobre ti. É Deus que quer fazer você iluminar, você ser acendida, você ser visível. Porque quanto mais visível for a igreja, maior é a glória de Deus, maior é a dimensão de que essa glória está alcançando. As trevas cobrem a terra, mas assim é a glória de Deus, numa proporção infinitamente mais rápida do que as trevas. A glória vai tomar a terra primeiro do que as trevas. E você faz parte disso, porque você é referência da glória de Deus. Todo ser que Deus criou, tudo aquilo que é criação, aponta para a glória dele. A propósito, Provérbios 25, verso 2. A glória de Deus está em esconder as coisas, e a glória dos reis em esquadrinhá-las, descobri-las. Estamos mergulhando em Deus ao longo desses dias para descobrir. Descobrir, estava coberto. Estou tirando a coberta. Descobrir aquilo que está coberto por Deus. A propósito, Deus não esconde tesouros dos filhos, mas para os filhos. Então você precisa ir mais fundo em Deus para você encontrar os melhores tesouros, as melhores ideias. Você entende? A melhor vida, a melhor mordomia, a maior honraria, está tudo escondido em Deus, como tesouro para mim e para você. Mas agora eu quero voltar para onde nós começamos, senão a gente não vai. Primeiro problema foi na glória. Deus está sentado no trono de justiça. Alguém conspira no seu próprio coração. Perceba que o pecado, antes de se manifestar fora, ele aconteceu antes no coração. Por isso que viver o Antigo Testamento é mais fácil do que viver o Novo. Porque o Antigo eu tinha que consumar, o Novo basta eu pensar. Então, todas as coisas agora são avaliadas pelo seu coração. O problema de Lúcifer era o coração dele. E eu acho muito estranho, no capítulo 3, na queda do homem, quando ele conversa com a serpente, da forma que ele conversou com a serpente, que a mulher conversou com a serpente, como diz o texto, a serpente. Entendo eu que não era ainda uma serpente, porque a maldição que haveria de vir ainda não havia sido lançado. Porque até o momento que ela conversa com a serpente, está tudo tranquilo. Ou seja, para mim ela estava conversando com Lúcifer, e era um anjo, não era uma serpente, porque seria antinatural você falar com um bicho estranho, até porque eu acredito que Adão e Eva tinham domínio sobre os animais. Então eu percebo nesse momento que pelo fato, como diz o texto, que porque você enganou a mulher, você agora vai rastejar para sempre. Eu penso que a partir dessa maldição de Deus na vida de Lúcifer, Lúcifer passa a rastejar.
Agora ele é chamado, sim, de serpente. Agora ele vai para o fogo, sim. O diabo, a serpente, o dragão e toda essa corja dele, tudo agora vai embora. E qual foi o grande engano na vida da mulher? Foi porque ele disse assim, o que é mesmo? Como é que Deus falou com você? Que não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso? Olha só o questionamento. Foi isso, mulher? Mulher, quando eu falo mulher, eu estou falando igreja. Não comereis de toda árvore do jardim? Olha, ele lançou uma dúvida. Ele lançou uma dúvida no caráter de Deus e botou minhoca na cabeça da igreja. Perceba que o jardim tem que ser cuidado, o jardim tem que estar cercado, o jardim tem que estar guardado, policiado, como a palavra diz. Guarda, arar e cultue. Aqui na sua mente, fique me cultuando, que isso blinda a sua cabeça. Ei, continue preparando o terreno, você é a terra. Deixa eu, como oleiro, modelar você. Sabe para quê? Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o método que ele usa é sempre o mesmo, o engano, a mentira. Ele é o pai da mentira, ele lança a dúvida. Exatamente, Charliane, a dúvida. E se em teu coração não houver dúvida, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Então, por isso, essa semana nós falamos sobre isso. O diabo não precisa possuir as pessoas. Ele precisa alcançar os que estão enfraquecidos. Porque ele vem e influencia. Mais do que possuir, é influenciar. Mas aí, o diabo não é bobo. Se Deus pegou um arquétipo chamado Jesus, ele falou, vou pegar os arquétipos da Terra. Todo mundo que é modelo na Terra, que as pessoas visualizam muito e que aplaudem, pode ser o Neymar, pode ser um jogador de futebol, pode ser um artista, pode ser uma Xuxa, pode ser quem for. Aí ele vai lá e possui. Esses ele toma para si. Oi, Edinaura. Então é isso. Manipulação é influência, Ju. Então ele vai e possui. Possuiu, tomou para si. Agora aquela pessoa chamado, como é dito no candomblé, na umbanda e por aí vai, de cavalo. Agora o espírito está montado sobre ele, ele não tem mais domínio. Agora a mente dele já não é dele. Agora ele é escravo do diabo. Por isso que a maior parte dos pais de santos fazem esses acordos, digamos assim, essas alianças espirituais. Eles precisam fechar umas alianças à base de sangue. É complicado. Eu ia falar sobre isso, mas vou pular isso. Senão vou ficar nesse trem, não quero falar disso hoje, não. Mas deixa eu voltar. Então, o maior de todos os enganos que aconteceu até hoje, e é o mesmo método que o diabo usa até hoje, foi quando ele disse assim para a mulher, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a mulher respondeu, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não falou nada de tocar. Tocar você pode, você não pode comer, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, estavam batendo papo. Perceba que, primeiro, joga o 7-1, daqui a pouco vem o 7-2, e daqui a pouco vem um golpe mortal. Agora ela está no golpe mortal. É certo que não morrereis. Colocou em xeque o caráter de Deus, dizendo, não, Deus é brincalhão, pô. Você vai acreditar no que ele fala? Se ele diz que tu é maneira pra caramba, tu é sangue bom, tu é gente boa, acredita não, besta. Aí deu ruim. Porque Deus sabe, olha o que o diabo disse para a mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo estava dizendo para a mulher
que ela agora passaria a ser como Deus. Esse foi o maior engano que já houve na Terra. Porque, como eu li lá em Gênesis 1, no verso 26, nós já éramos a imagem e semelhança de Deus. Então, por conta desse golpe, dessa mentira, ele começa com uma estratégia de dúvida, alcança o coração dela. Por isso a gente diz na pregação que quando a gente vai pregar e ministrar, evangelizar, oi Lucélia, a gente diz que primeiro eu ganho a mente, depois eu ganho o coração. Porque as pessoas, elas querem saber se você sabe das coisas. Todas as vezes que eu estou ministrando para alguém, a pessoa está fazendo pouco caso do que eu falo. Aí ela te olha de cima para baixo umas 10 vezes. Aí eu falo assim, então, como eu sou médico, aí a pessoa já muda a postura. Por quê? Porque agora ela quer dar ouvidos a alguém que ela credenciou. Perceba que quanto mais você se credencia, que quanto mais você busca os atributos de Deus na sua vida, quanto mais você se capacita, quanto mais curso, quanto mais posicionamento você tiver na vida humana, mais acesso você terá ao trono dos reis. Deus disse que somos reis, então devemos estar nos lugares mais altos. A pergunta é, está se preparando para estar sentado no lugar mais alto? O diabo quer companhia porque ele perdeu a companhia de Deus. A grande verdade é que ele tem a companhia. Ele tem um terço, né, delas. Mas a companhia de Deus ele já não pode mais. Fechou o céu para ele, deu ruim. A casa caiu, perdeu o Playboy. Então, o maior de todos os enganos. Agora eu quero voltar para aquilo que eu estava dizendo. A primeira lei foi quebrada no céu, no coração. O diabo não precisou falar nada para Deus. Deus fez a leitura dele. Perceba que a Bíblia diz, o pensamento tem presença. Tem gente que chega do nosso lado que a gente acha... Só de chegar do lado você fala, vixe, pesou, tá pesado o negócio. É exatamente isso. O pensamento, ele tem presença. Portanto, tudo que você tem que manifestar na sua vida, necessariamente, tem que ter passado pelo seu pensamento. Primeiro eu penso, depois eu materializo. Então, a mente é o campo de batalha. É o lugar onde se trava a batalha. E mente na Bíblia também é chamado de coração e de alma. É aqui que o inimigo trava, mas é aqui também que Efésios 6 vai falar da armadura do cristão, que temos um capacete sobre a nossa cabeça. Eu entendo que muitas vezes, quando nós damos os nossos vacilos, não há problema, todo mundo vai vacilar, mas eu penso que é porque, de alguma forma, permitimos que o inimigo falasse e não ajustássemos o nosso capacete. O capacete afrouxou e você não percebeu. A propósito, essa é uma madrugada para ajuste de capacete, porque sua cabeça fica blindada, é como o jardim cercado. Fala. Você ia falar, Daniel? Não, não. Agora vamos para o assunto. Essa foi a pequena introdução. Então, o assunto nosso hoje, eu queria falar um pouco de lei. Já falei como ela surge, porque a lei foi liberdade. Deus falou assim, sejam todos livres. Quem? Lá na eternidade. Tudo que é anjo, vocês podem voar, pode passear, pode fazer o que quiser. Vocês fiquem à vontade. Aí um foi e falou assim, rapaz, estou gostando mais de ficar aqui só regendo esse coral, não. Esse coral canta muito, eu quero que ele cante, é para mim. Não se satisfez com aquilo que Deus estava dando. Então a lei serve para manifestar o pecado. A grande verdade é que se não existisse a Constituição, ou o Código Penal, ou o Código Civil, não é isso, Patrícia? Não haveria lei. Tudo era válido. Então percebe que
tudo que a gente faz. Ô, Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é, de todos os cursos, o mais antigo curso superior, nível superior? Você sabe, Daniel? Rápido, 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 rápido. Fala Filosofia? Vai, vamos. Teologia. Segundo curso mais nessa ordem decrescente, né? Direito. A Bíblia, você quando fez direito, Paty, você estudou, teologia, o primeiro curso. Você estudou acerca do Código de Hammurabi no direito? Sim ou não? Se não estudou, é porque não foram na nascente do direito. Você tem que ir lá na raiz. Era olho por olho, talião. Olho por olho, dente por dente. E esse método, digamos assim, de talião, era que Deus estava criando uma proporção. Não, ainda nem chegamos nas tábuas. Deus estava criando uma proporcionalidade, se está falando de Hammurabi. Mas espera aí, calma. Deus estava criando uma proporcionalidade. Se alguém furasse meu olho, eu só podia furar o olho dele. Olho por olho, dente por dente. Porque antes era assim, furou meu olho, eu matava a família. Então Deus estava criando o que você chamaria no direito, quando você vai... Eu não quero falar. Quando você vai dar a sentença, quando você vai dar o número de anos que a pessoa vai cumprir. Como é que é o nome disso, Patrícia? De Hammurabi, não. Sim. Ouvi isso na faculdade. Quando você vai dar o tempo de prisão, gente. A sentença que você vai dar, como é que é o nome disso? Dessa técnica que vocês utilizam? Dosimetria! Não, eu vou ter que fazer direito também, para vocês me ajudarem. Dosimetria. Dosimetria. Recentemente baixaram a pena do presidente da Petrobras. Baixaram de 11 anos para 6 anos. Isso é dosimetria. Então Deus estava criando uma dosimetria quando ele fez menção ao Código de Hammurabi. Agora vem aqui comigo no detalhe. As pessoas pensam que a lei existe só no momento em que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. E a Bíblia deixa bem claro que não. Que antes de Moisés receber a lei, você já citou, Daniel, Caim matou Abel. Quem matou quem? Caim matou Abel. E Gênesis 4, verso 10 vai dizer o quê? Que a terra clama por justiça pelo sangue do justo Abel. Escutem isso, espera aí. Não pergunta agora não, porque daí senão não respondo todos vocês. E eu quero responder todo mundo. A lei passou a existir porque o caos estava instaurado. A lei passou a existir porque Deus queria colocar ordem na casa, exato. Mas só que ainda não tinha para quem colocar a ordem. Mas ela já existia, ela existia na eternidade. Ele só trouxe para a terra, ele só materializou. Porque tudo começou na eternidade, tudo já estava pronto na eternidade. Tudo na eternidade está vindo para a terra. Tudo na terra é sombra do que há no céu. Então Deus está trazendo tudo que ele idealizou lá para cá. Por isso vai ter que haver uma fusão entre a Nova Jerusalém e a terra, para que aqui se torne o lugar onde Deus habita. Para que seja exatamente como o lugar que ele habita. Porque ele vai morar e andar no meio do seu povo, como sempre foi o plano dele. Mas deixa eu voltar aqui.
Aqui já manifesta uma lei. Verso 10. Gênesis 4, verso 10. Eu acabei de falar. E disse Deus: o que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Uau. Uau, 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 uau. Pera. Aqui você está vendo nitidamente que a justiça se manifesta. Nitidamente. Agora, que estranho é que a terra e o sangue se unem de novo. Por isso o nome Adão. Adão e Adamar. Sangue com terra. A justiça grita. Vocês estão me entendendo ou eu estou muito doido hoje? Acabei de ouvir que eu estou doido. Estamos concatenando, pastor. Vai indo. Não, mas eu Está tentando preciso... concatenar. Não. Deu para entender isso? Sangue e barro. Adão significa sangue e barro. Por isso nós somos vermelhos, por conta do sangue. Isso estava te remetendo e apontando para o sangue que haveria de ser derramado na cruz. Como eu gosto de repetir, Levítico 17, verso 11, vai dizer que a vida está no sangue. Não é o sangue, está nele. Então, quem estava clamando por justiça? A vida daquele que morreu injustamente. A vida clama. Aí Deus se manifesta. Por que você fez isso? Que coisa foi essa que você fez? Por qual motivo? Porque ele invejou o irmão. Porque Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. É isso mesmo, Daniel? Não. Deus recebeu o coração de Abel, mas não recebeu o coração de Caim. Perceba que nada tem a ver com o que você entrega para ele que não seja o seu coração. Deus não recebe o seu sacrifício, Deus recebe o seu coração. Todas as vezes que Deus está te pedindo algo, Ele está pedindo você para Ele. Quando Deus te fala assim, me dá isso, Ele não quer o que você vai dar, até porque Ele é dono de todas as coisas. Ele quer que livre e espontaneamente você dê o coração. E o exemplo mais clássico desses, Abraão. Qual é o exemplo de Abraão? Me dá seu filho. Por que me dá seu filho? Parece eu pegava crente meia boca assim, eu falava para ele, Deus é onisciente? Aí ele, claro, Deus sabe de tudo. Eu falei, então por que ele pediu o filho de Abraão se ele sabia que Abraão ia matar? Então ele é mau. Se ele já sabia, que Deus mau é esse? Ele já conhecia o coração, mas ele pediu o filho. Entenda uma coisa. Quando Deus te pede algo, Ele não quer o que Ele te pediu, Ele quer você. Abraão colocou Isaac no lugar de Deus. Então Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. E quando Abraão tirou Isaac e entregou Isaac para o sacrifício, agora Deus passou a habitar nele como sendo o primeiro lugar. Deus nunca quis Isaac. Ei, 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 ei. Deus nunca quer o Isaac. Deus sempre quer você. O problema é que nós é quem queremos os Isaques da vida e colocamos ele no nosso coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Exatamente, tá? Ou seja, o que Deus está te pedindo nessa madrugada, o que Deus tem pedido para você, não se esqueça dessa frase. Ele não quer o que você tem para oferecer. Como eu disse esses dias, Deus não quer o que você tem na mão. Deus quer o que você tem no coração. Por isso que a avaliação de Deus é coração. O justo juiz não é aquele que avalia o tiro. Tá aqui, eu tô com uma arma, apontei para o Daniel e pá! Disparei. Você não é capaz de dizer se foi intencional ou não.
O que os teus olhos viram pareceu intencional, mas para aquele que sonda o coração, ele sabe exatamente o que foi feito. Então eu estou falando de alguém que vai mais no fundo. Aí a Bíblia diz assim: eu não recebo mais a circuncisão prepucial, eu recebo a circuncisão do seu coração. Não circuncide mais as pessoas, não façam mais isso, porque depois de Jesus mudou a aliança. E na nova aliança não é a circuncisão prepucial, é a circuncisão do coração. É quando a espada de 2 lâminas, de 2 gumes, corta e entra profundamente. Abre uma janela, uma porta escancarada no teu coração, aquele coração duro que você tinha. Ele entra e abre, separa juntas e medula espírito e alma e discerne o entendimento do coração do homem para que ali se cumpra os propósitos de Deus. É a espada, a bênção que não acrescenta dor. Então, nesse momento, não existia lei. Não existia lei. Mas então, por que Deus vem com tanta fúria, com a sua ira para cima de Caim? Sabe por quê? Sabe por quê, Daniel? Porque existe uma lei moral inerente ao homem. Deus colocou dentro da gente uma lei moral inerente. Você já viu como o bicho é? Morde, ataca, canibalismo. Tem umas pessoinhas também que faz. Essas pessoas canibais, elas não são gente. Elas estão vivendo como almas viventes, mas não como quem tem espírito. Então elas vivem de forma animalesca. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? A China, comer morcego, comer escorpião, cobra, esses bichos. Você acha que isso é cultural? Não foi. Foi uma fome lançada pelo Partido Comunista Chinês no tempo de Mao Tse-tung. E aí gerou uma fome que eles tinham que comer tudo que aparecesse. E daí veio as distorções acerca dos animais. Eu estou no capítulo 4. No capítulo 6, que vai falar de Noé. No capítulo 5, fala da genealogia de Adão, de todos que vieram depois de Adão. Aí lá no verso 32 vai falar de Noé. 5:32 vai falar de Noé. E aí você vai ver Noé, quando vai fazer a arca, ele faz uma separação entre os animais limpos e os impuros. Ah, mas a lei não tinha sido entregue? Vai cair aqui, tem que derrubar, gente.